tarde, tudo bem com vocês? Você está no canal Aloxi e hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional de Nelson Mandela. Eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe todas as nossas notificações. Compartilha e deixa os seus comentários. Qual outro personagem da história que você quer conhecer um pouquinho mais? Então vamos lá. Quando eu falo em Nelson Mandela, é uma figura que me emociona. É uma figura histórica que realmente faz a diferença em termos de vida. Ele foi um ativista negro e que lutou sempre pelo ideal. Inclusive depois de muitos anos, onde eu imaginei que ele não voltaria ao cenário político, ao cenário econômico, mas ele realmente acreditava naquilo que ele fazia. Então vamos lá. Nelson Mandela, ele nasceu no dia 18 de julho de 1918 e faleceu em 2013 em Joanesburgo, África do Sul, aonde ele viveu a sua fase adulta, né? Ele nasceu numa região do interior da África, uma tribo, e ele era chamado de Madiba por conta dessa localidade aonde ele nasceu. Ele é considerado a pessoa mais ilustre na África, não só na África do Sul, mas em toda a África, por conta da sua luta. Depois de formado advogado, ele vai estar se unindo a um grupo que é contra o Apartheid. O Apartheid, ele foi instaurado em 1948 e durou até 1994 na África do Sul. O que é um apartheid? Então, falando de forma bem rapidinha, para vocês terem uma ideia, é um regime legalizado de segregação racial. O que é isso? Então, não é só racismo, é segregação, é separação. Então, durante todos esses anos que eu falei, então de 48 a 94, o negro morava em determinadas regiões e o branco em outras. Isso na África do Sul, onde o continente, onde o país da população negra na sua origem. Então os negros eles não poderiam circular em qualquer região, eles não poderiam circular em qualquer bairro, em qualquer praça ou em qualquer prédio público. Isso era proibido. Para que eles pudessem circular, eles tinham que ter uma carteirinha, ou um documento de autorização. E esse documento não era dado para todos e nem para que todos circulassem em qualquer local. Ou seja, a África do Sul, que no primeiro momento era o país deles, ela foi dividida. Em alguns lugares eles não poderiam colocar os pés. E era esse regime que o Nelson Mandela e um grupo de pessoas era totalmente contra. E o mundo também, num determinado momento, vai estar lutando contra este regime. Para vocês terem uma ideia, tinha locais públicos onde o negro poderia ir, Então, se nesse local público também era frequentado por branco, havia o banheiro de pessoas do sexo feminino, do sexo masculino e banheiros de negros, como se eles não pertencessem a um outro, justamente para não se misturar com a população branca. Se você pegasse um veículo público, um ônibus, trem, e tivesse uma pessoa negra sentada e entrasse um branco, o negro ele teria que obrigatoriamente sair dali, ele não poderia ficar. Então eram coisas assim totalmente absurdas e que foi durante muitos anos a política normal da África do Sul. E aí Nelson Mandela vai ser totalmente contra e no primeiro momento ele vai pela luta pacífica e na discussão e até que ele acaba se envolvendo na luta armada contra esse regime e a partir deste momento ele é condenado e ele é preso e ele fica preso por 27 anos. Para mim, esse é o divisor d'água entre o que você realmente acredita e o seu poder de resiliência. E é isso que Nelson Mandela ele demonstra. Porque depois de 27 anos ele vai ser solto. Ele foi preso por prisão perpétua, mas aí o mundo acaba
mudando, o apartheid vai ser questionado pelas outras pessoas do planeta e vai ser questionado e vai ser derrubado. E aí nessa derrubada do apartheid, o mundo, a África do Sul vai fazer um grande movimento pela liberdade do Nelson Mandela e ele vai ser livre. Ótimo. Mas é essa a situação que para mim é a mais bela. Depois de 27 anos, ele volta a ser um ativista. Ele nunca deixou de ser um ativista. Imagina você ficar preso numa sala, né, sei lá, de 2x2 durante tanto tempo e você sair de lá e você volta exatamente para aquilo que você fazia. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, poderia ter ido para uma casa e ter vivido a vida dele de forma tranquila, mas não. Ele volta ao cenário político, ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1993, né? E aí ele acaba sendo eleito o primeiro presidente, depois de todo esse processo do apartheid, livre na África do Sul. E com a eleição dele, ele vai estar desfazendo toda essa questão do apartheid, ele vai dando liberdade de locomoção para as pessoas, ele vai estar investindo na população que viviam nos guetos, a população mais carente, a população que não tinha educação, e ele consegue dar uma melhora de fato, né, na vida dessa população africana que foi tão massacrada durante tantos anos com esse regime do apartheid em seu território. Então Nelson Mandela, ele representa toda essa magnitude. Ele recebe dois prêmios, ele recebe vários prêmios, né? O Nobel da Paz, mas dois prêmios que para mim são bem interessantes. Um dele é a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos, ou seja, a gente vai ter os Estados Unidos apoiando o Nelson Mandela. E no contraponto, ele recebe a Ordem de Lenin da União Soviética. Então a gente vai ver também que os comunistas estão apoiando, né, a luta dele. Então a gente vê que a luta contra o racismo, ela acabou sendo muito maior do que a dualidade capitalismo-socialismo. Então isso fica aí uma amostra de como o Nelson Mandela era uma pessoa grandiosa. Ele foi eleito em 1994 e ele fica até 1999 no governo da África do Sul, fazendo um trabalho realmente voltado para essa população mais carente, que era a população negra, que foi que sofreu no apartheid. A gente não viu a população branca sendo transformada em mais pobre ou não recebendo as condições necessárias de vida. Quem sofreu nesse regime foi o apartheid. A separação foi dos negros. Os negros, eles não têm o direito a tudo que tinha de bom na África do Sul, que é um país rico, né? Um país até muito cobiçado. Então o Nelson Mandela faz todo esse trabalho de integridade, de integração desse povo a uma vida social. O Nelson Mandela, ele vai falecer em 2013, né, já com uma certa idade, de uma doença, se não me engano, pulmonar, mas ele realmente, para mim, é um dos maiores nomes da história da humanidade na atualidade, uma pessoa que demonstra resiliência, né? Então, amanhã, dia 18, vai ser comemorada essa data e eu acho que ele vale a pena sim a nossa reverência. Aproveita, se inscreve no canal e você vai estar recebendo mais vídeos sobre personalidades da história. Até mais e um bom dia para você!